Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa. Hoje, terça-feira, dia de falar sobre a ata do Copom, o documento que estava sendo muito esperado desde a quarta-feira passada. Mas a gente vai falar também sobre índice de confiança do consumidor e vamos falar também das pessoas do Bolsa Família que tem ocupado aí boa parte das vagas no mercado formal. Tirando ali um pouco daquele mito, né? Na verdade, quebrando aquele mito que as pessoas têm em relação aos beneficiários do programa. Mas, além de tudo isso, a gente vai falar do salto que teve na Ásia hoje, vamos passar pelo giro de mercado. E antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu a ata do Copom, vamos falar sobre ela, os recados que o Copom está dando aí para o governo federal. Mais uma vez, bronca, né? O Haddad falou algumas semanas atrás aí que o Banco Central e o Copom não interferiam em políticas fiscais, então não era para dar bronca neles. Então a gente vê mais uma vez que não é bem assim que funciona a coisa, né? Vamos falar também de índice de confiança do consumidor, ver como ele está evoluindo. Tem estudo interessantíssimo sobre Bolsa Família hoje, mas a gente já pode começar com a agenda do dia, né, Débora? Então o que o nosso telespectador tem para enfrentar nesse dia de hoje? Agenda recheadíssima hoje. Desde cedinho, lá 1h30 da manhã, na Alemanha, já saiu a decisão, na Austrália saiu a decisão de juros, a Alemanha está em seguida, porque às 5 horas da manhã saiu o índice de sentimento das empresas de setembro, que acabou até em segundo plano, não foi ali uma boa medição, o índice recuou novamente, mas ele ficou em segundo plano por conta do que aconteceu na Ásia, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Às 8 horas da manhã aqui no Brasil, a gente teve divulgação da ata do Copom, que a gente vai trazer até alguns pontos aí, o melhor e o pior da ata do Copom, eu diria o pior da ata do Copom, então a gente vai trazer os principais pontos da ata para discutir com vocês. E a sondagem do consumidor, o índice de confiança do consumidor de setembro, que subiu pelo 4º mês consecutivo. E a gente também vai explicar de onde veio essa melhora da sondagem do consumidor. Às 9 horas, o Roberto Campos Neto participou de um evento no Safra, em São Paulo. E às 10 horas, algo bastante aguardado, que ainda está ali acontecendo, é a fala da diretora do FED, a Michelle Baumann, na convenção anual da Associação Bancária de Kentucky. Então aqui, algo que devia já ficar no radar, já estava desde o pré-mercado no radar, com possibilidade aí de alguma sinalização da Michelle Baumann em relação à condição de política monetária, lembrando que foi a Michelle que votou de forma diferente no FONC. Seguindo aqui a nossa agenda para o pessoal de casa acompanhar, nós temos outros pontos aí que devem ficar no radar, porque às 10 horas também a Janet Yellen, que é a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, participa de um evento no Conselho de Relações aí internacionais, vamos traduzir aqui para ficar mais fácil. E a gente tem também às 11 horas agorinha, saindo a confiança do consumidor dos Estados Unidos. Às 13, o dirigente do Banco Central Europeu, o Joachim Nagel, vai participar ali de um evento e o presidente Lula discursa na abertura aí da Assembleia das Nações Unidas, da ONU, que deve estar, inclusive, acontecendo agora. Então, o que deveria ficar mais no radar hoje? Pensando em exterior, a questão da Michelle Baumann mesmo, então o pronunciamento dela era muito aguardado e ele está acontecendo, inclusive. E aqui no Brasil, a palestra do Roberto Campos Neto e a ata do Copom, a estrela do dia na nossa agenda doméstica. Vamos então começar nosso giro de mercado, Débora. A gente tem aquela notícia que a gente sugere todo dia aí para vocês aí. E a Ásia acordou bem animada, né? Porque teve um pacote aí de medidas aí que o BC anunciou, o mercado reagiu bem, né? Então, Ásia em alta hoje, China em alta também? Exatamente, todo mundo em alta, fogos de artifício lá na China. Porque saíram aqueles pacotes de estímulos que estavam sendo aguardados. Ontem eu falei que ia ter uma reunião importante do governo chinês e Pequim decidiu divulgar esses estímulos na madrugada. Então as bolsas asiáticas elas foram para o terreno positivo e não foi pouco não, porque elas subiram e subiram muito, principalmente se a gente olha o Xangai Composto e o Shenzhen Composto, que é o índice menos abrangente da China. O Xangai Composto é o mais abrangente e a gente teve alta também depois dos recordes do S&P e do Dow Jones. Então foi um dia bem positivo, porque Nova York, apesar de ontem ter tido ali um movimento um pouco mais contido, não foram altas relevantes em percentual,
a gente teve renovação ali de recorde na pontuação dos índices nova-iorquinos. Então já tinha um vento mais positivo soprando para a China hoje, ou para a Ásia, né, de uma forma geral, porque a Ásia opera ali na esteira do fechamento dos mercados ocidentais. E a gente teve junto a isso, aliado a isso, esse pacote de estímulos sendo divulgados. Então, teve queda no compulsório de 0,5 ponto percentual, a taxa de recompra de mais curto prazo foi cortada também em 0,20 pontos percentuais e vários pacotes de estímulos relativos ali principalmente ao setor imobiliário da China, setor que vem bastante fragilizado. Esse foi o maior pacote de estímulos da China desde a pandemia. Então, a gente não via uma intensidade ou estímulos tão fortes à economia chinesa desde a pandemia de 2020. Então, o mercado realmente acredita que esses estímulos devem aí surtir algum efeito naquela incerteza em relação ao crescimento e à economia chinesa como um todo. Então, foi muito bem recebido esse pacote de estímulos, essa tomada de decisão. E lá na China, na Ásia, os mercados foram todos com a China na cabeça, porque vocês vão ver o que aconteceu com o Xangai Composto daqui a pouco. Lá na Ásia, os mercados foram todos para o terreno positivo, subiram em bloco, então já tinha ali uma perspectiva positiva vinda do dia anterior de Nova York. E aí a gente tem esse pacote de estímulos que fez aí com que a Ásia realmente subisse em bloco. O Xangai Composto, e por isso que eu estou com a China na cabeça, não é só porque foi o Banco Popular da China que tomou a decisão, mas porque também o Xangai Composto subiu 4,15 hoje. Foi o maior salto intradiário do Xangai Composto em 4 anos. A gente não viu o Xangai Composto subir assim num único dia desde 2020. Então o Xangai Composto realmente reagiu muito bem em relação a esse pacote. E não só isso, essa expectativa, né, ou a diminuição da incerteza em relação à economia chinesa fez com que as commodities subissem também essa manhã. Então, o minério de ferro também subiu mais de 4% na negociação em Dalian. E o petróleo, além de responder a questões ali ligadas ao Oriente Médio e também ao furacão que pode passar no Golfo do México e nos Estados Unidos, a China também foi um impulsionador do petróleo Brent nessa madrugada. Então, as commodities subiram bastante, justamente esperando uma demanda maior da China, até porque um dos estímulos vai trabalhar com o setor imobiliário. O setor imobiliário não só está fragilizado, como é um motor importante ali do crescimento chinês, principalmente em relação à demanda de commodities. Então, esses ventos positivos também estão soprando aqui para a gente, mas eu vou contar daqui a pouquinho o impacto disso no nosso Ibovespa. Mas por lá, Xangai Composto subindo 4,15, Nikkei 225 também subiu bastante, não tanto quanto o Xangai Composto, mas também subiu. Então, aqui um dia bem positivo vindo da Ásia e essa diminuição de incertezas em relação à China, que é algo que o mercado vem esperando há muito tempo, principalmente aí por conta da dependência global que os outros países têm da China. Então, há muito tempo se esperava um pacote de estímulos um pouco mais agressivo, um pouco mais ousado, até porque os outros que foram divulgados acabaram ali decepcionando um pouco o mercado, mas esse, de uma forma geral, agradou e agradou bastante. Não à toa, a Xangai Composto subiu mais de 4% hoje. Vamos para o Brasil aí ver a notícia do dia, que foi a divulgação da ata do Copom, né? O Copom divulgou a ata, né, da reunião que aconteceu na última quarta-feira, nessa manhã de terça aí. E você tem aqui uma série de coisas que foram ditas lá e alguns recados que também foram ditos, né? Você vê aqui na própria notícia, aqui na manchete, deteriorização da composição da inflação, né? E também já está sinalizando que vai manter um ritmo de alta da Selic para as próximas reuniões do Copom, ou seja, a gente deve ter a Selic subindo pelo menos até a última reunião do fim desse ano, aí vamos ver o que vai ser para o ano passado. A gente separou aqui para vocês, inclusive, os melhores momentos, vamos dizer assim, da ata aí, em relação ao que eles estavam falando, né? Vamos ver aí se a gente consegue aí colocar isso para vocês aqui na tela, né? Que ele fala aqui, ó, o comitê segue avaliando que a atividade econômica e o mercado de trabalho domésticos vem apresentando maior dinamismo do que o esperado, levando a uma reavaliação do hiato do produto para o campo positivo. Vamos traduzir para vocês isso? Está falando assim, ó, gente, a gente está crescendo mais do que a gente estava esperado anteriormente. Isso aí está fazendo com que a gente acredite que o hiato que a economia está acima do seu potencial, ou seja, ela está crescendo acima do hiato do produto potencial, então está gerando um hiato do produto, né?
isso aí pode gerar inflação. Basicamente assim, qual que é o hiato, qual que é o produto potencial? Hoje estão falando em 2, né? A Débora mesmo estava falando aí que conversou lá com o professor dela aí, alguns tempos atrás aí, falavam que o hiato do produto era 4, hoje foi para 2, né? Magicamente, mesmo aumentando o nível de investimentos e capacidade, a gente reduziu o nosso produto potencial, né? Então, eu queria saber aí como que é feito esse cálculo aí, né? Porque eu queria ver os modelos que eles usam aí para calcular um produto potencial assim, tão tímido para a economia brasileira, né? Vamos continuar falando aqui, né? O que eles estão falando? Vários membros enfatizaram que a dinâmica da atividade foi uma dimensão bastante relevante no período recente, enfatizando as surpresas para o comitê e para os analistas de mercado, tal como retratado na pesquisa Focus. Ou seja, a gente estava estimando a economia muito para baixo, daí a gente foi surpreendido pela realidade que quando você tem uma economia aquecida a gente continua crescendo. Então a gente errou aqui nas previsões, então a gente é muito ruim para previsão, se eu jogar búzios e tarô eu acerto mais do que vocês, e então eles estão falando assim, a gente está estimulando, a gente errou, então só pode ter uma coisa que está acontecendo, então estão estimulando mais do que pode, não é a gente que errou, é vocês que estão fazendo coisa errada, né? Esse ritmo de crescimento da atividade, em contexto de hiato agora avaliado positivo, torna mais desafiador o processo de convergência da inflação à meta. Nossa, então basicamente assim, ó, então provavelmente a inflação vai crescer acima do que a gente estava esperando, né? Mas não vamos falar por que a inflação está crescendo, vamos culpar o crescimento da economia, sendo que na verdade a inflação é resultado de um aumento de alimentos e também do nível do preço dos combustíveis, né? Então as pessoas estão procurando, a economia está indo melhor e isso está aumentando o preço do arroz? Não é a crise climática, tá bom, beleza, Copom, vamos continuar aqui. A conjuntura de um mercado de trabalho robusto, ou seja, tem muita gente empregada, tem que começar a ter mais desemprego. Política fiscal expansionista, o governo está salvando o Rio Grande do Sul, quer colocar dinheiro agora para apagar incêndio, está querendo fazer muito programa social, onde já se viu, né? Aí não pode fazer isso, tá, gente? O governo, para de gastar aí, deixa as pessoas morrerem em paz aqui, isso daí vai acabar com a economia. Aí que mais? E vigor das concessões de créditos às famílias segue indicando um suporte ao consumo e, consequentemente, à demanda agregada. Vocês estão gastando muito, pobre. Não pode gastar tanto. Isso aí está gerando inflação, gente. Não pode fazer isso. O que mais aí? Continuando, em síntese à luz da atualização dos dados de atividade do período e dos modelos apresentados. Quais modelos? O samba ninguém nunca viu como que é o samba, a gente no máximo estima. O comitê concluiu que o hiato está em campo positivo, ou seja, estamos crescendo acima do que podemos. O comitê observou o continuado dinamismo do mercado de trabalho, verificando-se ganhos reais dos salários nos últimos meses. Que pecado, gente, o salário de vocês está crescendo acima da inflação. Tem que acabar com isso, não pode, tá? Como não há evidência de aumento significativo da produtividade, tais ganhos podem refletir pressão no mercado de trabalho. Como que eu vou crescer a produtividade de um país, sendo que o setor industrial ainda está estrangulado e nossa economia está se baseada em Uber, bolo de pote, manicure e design de sobrancelhas? É claro que a produtividade vai ser baixa, é claro. Mas um garçom ganha 5 vezes mais na Suíça do que ganha no Brasil. A produtividade do garçom na Suíça é maior? Ele entregar lá cerveja na Suíça, ele é mais eficiente entregando lá do que aqui no Brasil, ele entrega 5 vezes mais cerveja na Suíça do que no Brasil. Então o problema é que o nosso garçom ele tem que entregar mais caipirinha para os seus clientes. É isso que vai resolver a produtividade. Tá certo, Copom, vamos continuar traduzindo aí as besteiras que você está falando. Como não é evidência de aumento significativo de produtividade, tais ganhos podem refletir pressão no mercado de trabalho. A respeito, alguns membros enfatizaram a evidência de falta de oferta de trabalho em alguns setores. Sim, talvez possa ter falta de oferta de trabalho em alguns setores. Isso aí é um problema estrutural da economia brasileira, porque a gente tem gargalos de produtos. O próprio Celso Furtado já estava falando lá em 1950. Mas tudo bem, vamos continuar. Discutiu-se, então, o impacto potencial do mercado de trabalho sobre a inflação. Argumentou-se que não há evidência ainda de que pressões salariais estejam impactando os preços. Mas ressaltou-se que o crescimento real de salários, em se mostrando persistente acima dos ganhos de produtividade, acabará tendo impacto sobre os preços. Então, Lula,
Não é para ficar dando ganho de aumento de salário real a todo mundo. Tem que ficar que nem o Bolsonaro lá, só recompõe a inflação. E se possível fazer que nem o Guedes, nem recompõe a inflação. Dá aumento de salário aí, abaixo da inflação aí. Porque, pô, deixa os caras perder poder de compra, né? Onde já se viu aí manter o poder de compra do trabalhador, né, gente? O comitê nota, porém, que o movimento e a magnitude desse canal de transmissão permanecem incertos. Ou seja, eu estou falando tudo isso, mas eu não sei o que vai acontecer. É isso basicamente aí que você está tendo aí dentro da nossa ata do cupom. A culpa é de você, pobre, que aí não tá, que está gastando muito, que está conseguindo recompor seu salário em termos reais aí. Então, gente, vou ter que te punir, tá? Perdão aí, sacrifícios deverão ser feitos aí para o nosso Deus mercado. Então, a inflação é culpa de você. Não é culpa aí do agro que está gerando problemas climáticos, que está acabando com o preço dos alimentos, não é culpa das 500 guerras que acontecem no Oriente Médio, que está fazendo com que o preço do petróleo fique completamente instável, não. A culpa é que você está gastando muito, está comprando muita brusinha, está indo muito no boteco. Você tem que parar de fazer isso. Fique em casa, vendo o curso de coach aí e poupando o seu dinheiro, que é para isso que você serve. Então, é isso aí que essa parte da ata está fazendo, Débora. Basicamente, né, falando de toda a pressão que pode vir do mercado de trabalho, dos salários que ainda não está sendo notada, mas se continuar aumentando o salário de forma real, aí vai vir pressão. E essa questão também aqui, queria chamar a atenção para 2 pontos só. Na questão da demanda, né, que está ali, né, vai ter aumento do crédito, e isso vai fazer com que aumente o consumo. Então, consumir é um problema aqui, porque vai aumentar a demanda agregada. Sendo que, se a gente olha ali as composições, até dos últimos anos do consumo, quanto dessa demanda ficou para trás e quanto desse salário também ficou defasado. Porque, como o André bem pontuou, ou a gente teve salário ali reajustado em relação à inflação de forma igual ou até inferior. Então, quanto isso já não estava defasado? Né? E aí, agora que isso vem sendo corrigido, é um problema, porque aí vai crescer acima do potencial, que ninguém sabe a metodologia de cálculo e que vem sendo revisado para baixo. E aí, a gente vai para a segunda parte da ata, porque aí é a decisão de política monetária, mas eu não vou ler ela toda, eu vou só trazer os principais pontos. Porque dado tudo isso que o André falou para vocês, o mercado de trabalho resiliente e as pressões vindas dali, o hiato do produto positivo, então a gente crescendo acima do potencial, que a gente não sabe qual que é, porque cada hora é um, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, essa é ótima, porque é um coringão, né? Se você não tiver muito o que falar, você mete expectativas desancoradas que não precisa explicar muito, né? E a demanda de uma política monetária mais contracionista. Então, dado tudo isso, considerando a evolução do processo de desinflação e cenários avaliados, balanços de riscos e blá, 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 o Copom decidiu por unanimidade, então todos votaram da mesma forma, elevar a taxa de juros em 0,25 para 10,75. Então, dado tudo isso, né, salários ali crescendo acima da inflação, pessoas consumindo mais, o Brasil crescendo, dado tudo isso, vamos fazer o quê? Vamos aumentar a taxa de juros para ver se a gente puxa o freio de mão dessa economia e ela desaquece, para, na média, a gente baixar a inflação. E baixar a inflação com base no quê? Baixar a inflação estrangulando justamente esses setores urbanos da economia. Então, o setor de serviços, por exemplo, né, tentando diminuir ali a atividade não só dos serviços, mas se a gente traz ali um custo de capital mais caro, isso vai tornando alguns investimentos inviáveis. E isso já estava aparecendo, inclusive, no PMI, que o custo de crédito está impactando muito mais do que qualquer outro ponto ali na diminuição no PMI, né, ou até do índice dos gerentes de compras, aqui só para traduzir para vocês, e tanto nos serviços quanto na indústria. Então vamos puxar esse freio de mão, porque aí a gente baixa na marra esses preços e na média a inflação cai. Mas a gente continua sendo penalizado pelo que não tem sensibilidade nenhuma em relação a isso, que é o que vem penalizando muito a gente, preço dos alimentos. E aí ele continua falando que quer levar, que tem todo o esforço de levar ali a inflação para a meta de 3%, e eu também queria saber o quão plausível é essa meta de 3%, porque essa discussão não existe só no Brasil. Ela existe fora também. Nos Estados Unidos, eles têm toda essa discussão se é plausível uma meta de 2%. E eu queria até colocar aqui, será que é plausível essa meta de 3%? Ela é real? Ela é algo ali tangível para a nossa economia? Enfim, aqui é só um ponto de reflexão. E aí ele fala que os ritmos dos ajustes futuros vão depender ali da convergência da inflação para a meta,
e em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária. Então, o que são os componentes sensíveis? Os que sofrem com a taxa de juros mais alta. E que isso vai trazer aí a inflação para a meta, ou mais próxima da meta. Então, aqui a gente vê, né, realmente o Copom falando que deixa em aberto os próximos passos, dependendo da dinâmica da inflação e desses componentes. Não crava ali que vai aumentar ou que vai pausar, mas deixa esses pontos em observação. E aqui um ponto até que eu queria também chamar a atenção é a parte do fiscal, que tem uma parte, inclusive, da ata que fala bastante sobre o fiscal. E o Fernando Haddad falou, eu não vou dar palpite na política monetária porque eles não dão palpite no fiscal, mas aqui eles estão dando um monte de pitaco no fiscal. Inclusive que está gastando muito, que está expandindo crédito, que as pessoas estão consumindo demais. Então aqui também tem esse descompasso. E aí no final tem só todo mundo que votou pela alta, como foi unanimidade, todo mundo votou da mesma forma. Então aqui a gente vê esse discurso aparecendo no Copom muito alinhado com o discurso do mercado financeiro, inclusive. Um discurso bem alinhadinho e justamente tentando também agradar esse mercado financeiro. Falando de todos os pontos que estavam sendo discutidos. Está crescendo mais do que deve, as pessoas estão consumindo muito. Enfim, todos esses pontos apareceram na ata e a gente vem falando há quanto tempo de tudo isso. Agora foi só concretizado aí no documento do Banco Central. Vamos falar aqui, Débora, do índice de confiança do consumidor aí, ó. Mais um motivo para aumentar a Selic, tá, gente? Porque o consumidor está mais confiante, ele não pode estar tão confiante, isso gera inflação. Tudo gera inflação nesse país, impressionante. Aí qualquer desculpa aí, daqui a pouco o discurso na ONU, né, que o Lula vai fazer, vai ser desculpa, aí vai estar na próxima ata do Copom para aumentar juros, né? Mas aumentou mais uma vez, né? Então, por que aumentou, Débora? Explica aí pra gente. Quarto mês consecutivo aí de alta no índice de confiança do consumidor, então o consumidor brasileiro está mais confiante. E isso vem muito do que a gente estava falando até agora. Valorização do salário acima da inflação. Então é um ponto que deixa as pessoas mais confiantes para consumir. Elas têm ali uma maior previsibilidade da sua renda, um aumento de renda e uma queda do desemprego. Então, as pessoas mais empregadas também deixam as pessoas mais confiantes para consumir. Isso não é mágica, não é feitiçaria, é economia, não é nenhum passe de mágica. Se as pessoas têm mais confiança que a renda vai permanecer e que ela não vai ficar desempregada, ela tem mais confiança, inclusive, de comprar bens mais caros, como a gente vem acompanhando aí com os bens duráveis, com ali o comércio puxado por outros setores ali que não são só aquelas compras mais baratas e mais corriqueiras. E o mais interessante, eu vou colocar aí para vocês a composição do índice de confiança do consumidor na tela, porque o índice de confiança do consumidor ele é formado por 2 pontos, né? É uma composição ali de 2 índices, as expectativas e a situação atual. A situação atual, ela teve uma queda em relação ao ano passado e ela tem se mantido estável ali no patamar dos 81 pontos. Então, assim, a análise da situação atual, ela não está tão melhor do que estava. Inclusive, caiu em relação ao ano passado. Ela está praticamente estática, então ela está andando ali de lado. Hora sobe um pouquinho, hora cai um pouquinho, mas a análise da situação atual não é o que está puxando a confiança do consumidor para cima. A confiança do consumidor está sendo puxada para cima pelas expectativas. Então, o consumidor ele tem uma expectativa que a situação vai melhorar. E com base nisso, ele fica mais confiante para consumir. Então, a expectativa para o futuro do consumidor está melhor do que a do presente. A análise da situação do futuro está melhor que a do presente. E isso está puxando o índice de confiança para cima. Então, essa alta que a gente viu em relação ao mês passado, e a gente vai ver no gráfico ali de variação, essa alta que a gente tem de 0,2% vem justamente do índice de expectativas, já que o índice da situação atual permaneceu. Então, vamos passar aqui para as variações, só para a gente ver como é que estava em relação ao mês passado e em relação ao ano anterior. Então, o índice de confiança subiu 0,5 em relação ao mês anterior. Então, aqui, de forma geral, ele subiu em relação ao valor anterior, muito puxado pelo índice da situação atual. E aqui, em relação eu acho que esse gráfico está errado, então eu nem vou passar ele para vocês, tá? Porque o que moveu aqui, só para vocês terem ideia, então não vou pegar os números mesmo, subiu um pouquinho, acho que foi 0,2, não 0,5%, subiu um pouquinho em relação ao mês passado e ficou praticamente estável ali a analisação da situação atual. Em relação às expectativas, esse sim
teve uma alta mais relevante. Mas vamos ver as rendas, então, que puxaram. Se foi de uma forma homogênea, se foi como no mês passado, que as faixas de rendas mais altas que puxaram a confiança do consumidor. Então, vamos colocar aqui na tela para o pessoal ver como é que foi a composição, por renda aqui do índice de confiança. As pessoas que ganham até R$ 2.100 tiveram um aumento de 2,7 pontos percentuais, então aqui puxada pelas rendas mais baixas também. No mês passado, para quem lembra, quem puxou para cima a confiança do consumidor foi o último extrato de renda ali, acima de 9.600. Ele teve um salto bem grande para 98,8 pontos e esse mês ele caiu um pouquinho. Então, no mês passado, quem realmente puxou foi praticamente sozinho esse índice de confiança para cima, foram as rendas mais altas. Dessa vez, a gente teve um movimento um pouco mais distribuído, porque entre as rendas de R$ 2.100 e R$ 4.800 teve uma queda de 2 pontos percentuais em relação ao mês passado, mas entre rendas de R$ 4.800 e R$ 9.600, 2,2 pontos percentuais para cima. Lembrando que essas três faixas de renda não tinham contribuído de forma positiva para o índice de confiança ao consumidor. Então, a gente começa a ver ali nas rendas mais baixas e nas rendas médias essa alta da confiança. A confiança das rendas mais altas acabou caindo um pouco, porque como no mês passado foi uma alta bem significativa, então a gente vê essa contribuição mais realmente das rendas mais baixas e das rendas médias. Lembrando que o que puxou para cima são as expectativas. Então, essas rendas estão vendo aí que vai ter uma expectativa positiva para o futuro em relação ao consumo aqui no Brasil. Mas parece que o Copom não quer muito isso, né? Quer que freie isso aí. Vamos deixar todo mundo sem confiança e vamos fazer o brasileiro consumir menos. Débora, 2 minutinhos, mas 2 minutinhos só para a gente fazer aí a nossa abertura de mercado. Então, vamos fazer aqui a abertura de mercado, porque o Ibovespa está se recuperando hoje. Chegou a subir mais de 2% no comecinho da manhã. O Ibovespa foi para o terreno positivo. O terreno negativo está Nasdaq e S&P. O Ibovespa foi para o positivo, foi para o azul aí com força de manhã. Ele subiu bastante, quase 2,5%. Agora está um pouco mais ajustado, com alta de 1,43%. E da onde está vindo essa alta? Bom, como eu falei, o petróleo Brent, desde manhã cedo, está aí mostrando um comportamento de alta por conta do aumento das tensões no Oriente Médio. E aí eu sempre falo isso com um certo desconforto. Até quem conversa comigo na redação sabe. Porque a gente tem tantos problemas em relação à tensão do Oriente Médio, tantas pessoas morrendo, enfim, tanta coisa acontecendo lá, mas parece que o mercado financeiro só quer olhar para o preço do petróleo. Ah, isso vai diminuir a oferta? Não vai diminuir a oferta? Corta a produção? Não corta a produção? Afeta a produção? Parece que sempre que eu falo disso, eu só estou preocupada com o petróleo Brent. Isso me causa um pouco de desconforto, mas vamos lá. As tensões do Oriente Médio, elas estão contribuindo para a alta do petróleo, porque tem incerteza em relação justamente à paralisação ou não da produção, e vai passar um furacão no Golfo do México e nos Estados Unidos, locais onde são produzidos barris de petróleo também, tem uma incerteza se essa produção vai ser afetada por isso. Então, os dois fatores juntos e aliados também à melhor percepção da demanda chinesa estão levando o petróleo Brent desde a madrugada, como eu falei, para cima. Então, o petróleo Brent vem nessa crescente desde manhã e agora sobe 1,13%. Isso já dá um impulso para o nosso Ibovespa, já que Vale e Petrobras são os maiores pesos aqui do nosso índice. Junto a isso, minério de ferro subiu mais de 4% em Dalian hoje na China, então o impulso está dado, os commodities já estão puxando o Ibovespa para cima. E hoje o DI futuro, as expectativas aí para os nossos juros, expectativas médias para os nossos juros, estão caindo 1,04% depois de subir bastante ontem. Então isso também traz ali um maior apetite pelo risco por outros setores que não só os de commodity. E o preço das commodities em alta, melhor percepção da demanda chinesa, que influencia a gente diretamente. Um DI futuro não acelerando, vai só não favorecer a Bolsa, mas também o dólar, que está caindo hoje, mesmo com as treasuries em alta. As treasuries estão praticamente andando de lado, mas elas de manhã estavam bem mais altas do que estão agora. A alta das treasuries estava bem mais acelerada. Lembrando que treasuries aqui são as expectativas para os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Então, diante da falta de sinalização para onde vai a taxa de juros na próxima reunião lá nos Estados Unidos, a gente teve alta das treasuries ontem e hoje elas estão praticamente andando de lado. Então, não tem um fôlego vindo também desse mercado de juros dos Estados Unidos. Isso também favorece o real frente ao dólar. Então, commodities em alta
e treasuries praticamente de lado. O dólar está se enfraquecendo frente ao real, o real está se fortalecendo frente ao dólar, 5,45 hoje. E esse movimento das treasuries também afeta o DXY, que mede o dólar frente a seus principais pares. Também cai hoje, mas não na mesma magnitude do real, porque nós somos um país emergente, exportador de commodity, e a gente absorve um pouco mais esse movimento. E depois de bater recorde e de várias altas consecutivas, alguns ajustes no meio do caminho, Nasdaq e S&P hoje vão para o terreno negativo, elas estão sofrendo ajustes justamente porque subiram muito aí nos últimos dias, era natural que sofresse esse ajuste agora. E aqui que faltou falar, só o Nikkei 225 mesmo, que ficou ali com uma alta moderada, não tão boa quanto do Xangai Composto, mas também naquela esteira asiática que a gente já falou. Vamos chamar aí que a gente tem 2 recados para vocês hoje, gente. Primeiro é o do dia... Quando que é mesmo? Perdão, aí. No domingo, dia 29/9, aí, às 8 horas da noite, o lançamento aí do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. Todo mundo conhece aquele amigo lá que fala que se fazer qualquer medida aí para beneficiar o trabalhador, vai ajudar, vai reduzir o emprego, sempre está do lado do empresário, do bilionário, fã de bilionário. E o Gessé ele vai fazer esse livro aí justamente para tentar explicar esse fenômeno aí que acontece. Então, mais uma live imperdível do Gessé, desse lançamento do livro Pobre de Direito. Faltam 5 dias, então já se inscreve aqui no iclmercado.com.br. Faltam 5 dias aí para o lançamento. E a gente tem programa novo na grade aqui também, gente. É dia 30/9, estreia aí o Chico Pinheiro Entrevista. Então, ó, já entra aqui no link abaixo para assistir aí, para você já deixar no jeito aí, para quando for no dia 30 e às 8 horas da noite vocês começarem a assistir. Vai ser imperdível, ainda mais a primeira participação, que é justamente aí do Pedro Cardoso, ó, vai valer muito a pena aí, gente. Então, ó, programa novo na área aí, vamos prestigiar, e ainda mais com o Chico Pinheiro, que todo mundo sabe que esse gigante aí do jornalismo brasileiro. E esse link, só aqui para deixar todo mundo na mesma página, vocês se inscrevem para receber pelo WhatsApp quem vai ser o próximo entrevistado do Chico Pinheiro. Então, primeiro a gente já tem spoiler, é o Pedro Cardoso. Mas quem será que vai ser o próximo? Aí vocês se inscrevem aí nesse link que vocês passam a receber a atualização do programa do Chico Pinheiro Entrevista no seu WhatsApp para ficar ligado quem vão ser os próximos entrevistados. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com a Roberta Garcia e o Guga Noblat, ainda das férias do Ilha de Luca aí. Vocês vão ficar em mais que excelente companhia com os dois a partir de agora. E amanhã a gente volta para trazer os principais pontos para vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá. Nós sabemos que o povo não é bobo, mas muitas vezes o povo, sobretudo os mais pobres, são manipulados por políticos que visam conquistar apoios para teses que prejudicam exatamente essas pessoas. Como se dá essa manipulação? Manipulação que só serve para defender e proteger os interesses de uma elite rica, que não tem nenhum compromisso de verdade com a vida desses que sofrem mais e que trabalham muito. Não tem compromisso com o bem-estar da população. Nós vamos exibir aqui no ICL uma aula. O nome é O Pobre de Direita. É o nome do mais novo livro do professor Gessé Souza. Ele vai mostrar como que pessoas simples, pobres, defendem políticos que só as prejudicam. Quer saber como? Liga aí, dia 29 de setembro, um domingo, às 8 da noite, Gessé Souza vai dar uma aula magna para você, de graça, aqui no ICL. Venha saber quem é o tal Pobre de Direita.